A paz do Senhor a todos. Hoje iremos tratar aqui no canal Compromisso com a Verdade o seguinte assunto: um cristão pode fazer tatuagem? Veremos a primeira opinião com o professor Pastor Leandro Quadros, que defende que um cristão não pode fazer tatuagem. Já na segunda opinião, veremos a exposição do reverendo Augustus Nicodemos, que diz que dependendo do que for tatuar, um cristão sim pode fazer tatuagem com modéstia e prudência. Acompanhe a primeira opinião com o professor e pastor Leandro Quadros. É o seguinte, como a inscrição na coxa, alguns amigos dizem o seguinte, o que se refere em Apocalipse 19, 16, esse texto que eu li aqui, que diz que Jesus virá com uma inscrição na coxa. Alguns amigos que não conhecem a palavra muito bem, dizem que Jesus concorda com a tatuagem. Tira essa dúvida pra gente aí, professor. A tatuagem... Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: ter uma tatuagem é pecado? Fazer uma tatuagem, uma marca no seu corpo, é pecado ou não é pecado? Jesus aqui, nesse detalhe de Apocalipse, está aprovando você fazer uma marca no seu corpo, porque lá está dizendo que na perna dele estava escrito o nome Rei dos Reis, é isso? Na verdade, isso aí é uma distorção do texto bíblico sem tamanho. Né? É uma distorção incrível, porque ali João está tendo uma visão em que ele vê Cristo, né? E na sua coxa, sobre o seu manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso não é tatuagem, né? É algo escrito no manto dele. E outra coisa, se fosse uma tatuagem, né, temos que levar em conta que Cristo ali não está fazendo nada para se aparecer. Ali é uma visão profética em que ele está demonstrando que ele vai voltar a este mundo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, há razões bíblicas. É claro que Deus não vai colocar o indivíduo no lago de fogo por causa da tatuagem, mas há razões bíblicas que nos levam a crer que o cristão não deve fazer isso. Por exemplo, tem um texto aqui que ele se aplica a muitas outras coisas, mas é um texto interessante, que é 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Como que Deus considera o nosso corpo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto afirma que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que nós devemos glorificar a Deus neste corpo. Como que nós glorificamos a Deus? Cuidando do corpo, através dos nossos princípios de saúde, e também não causando dor desnecessária ao corpo e fazendo tatuagens. Então, o fazer tatuagens contradiz este princípio bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo e que ele deve ser preservado. Mas alguém pode perguntar, mas se eu colocar uma tatuagem que não doa, não é? Aí tem um outro princípio, que é 1 Timóteo 2,9, né? Aqui diz como que o cristão deve se portar na sua forma de vestir, não é? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ora, se o apóstolo Paulo está dizendo que uma cristã, ela tem que demonstrar o seu cristianismo, evitando joias e roupas caras, extravagantes, que chamem atenção para si, imagine se a Bíblia vai apoiar que o indivíduo faça tatuagem para andar aparecendo por aí, né? Então, biblicamente, o cristão tem que cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e apresentar por meio do seu corpo princípios de modéstia. Através do seu corpo, você tem que chamar mais a atenção para Jesus do que para si mesmo. Veremos agora a opinião do reverendo Augustus Nicodemos, que afirma que um cristão pode sim fazer tatuagem dependendo do que ele tatuar. Acompanhe. A Bíblia não tem nenhuma proibição sobre isso. Tem uma passagem do Antigo Testamento em que é dito ao judeu que ele não deveria fazer marca sobre o rosto. Mas a referência ali é às tatuagens religiosas que os pagãos faziam nos seus cultos a falsos deuses e que identificavam o pagão como adorador de determinado deus. Ou seja, o adorador de Baal,
ele tinha uma marca, uma tatuagem que o identificava como adorador de Baal. Então, na verdade, o mandamento, a ordem para o israelita de não fazer marca, era uma proibição do tipo assim, de natureza religiosa, não é? Não coloque sobre você nenhum símbolo dos deuses estrangeiros. O que seria a mesma coisa de dizer, não adore imagem desses deuses, não se curve diante das imagens desses deuses. Uma tatuagem pode ser de muitas coisas, pode ser uma borboleta, pode ser o nome de Deus, o nome de Jesus, pode ser um animalzinho bonito, um símbolo que a pessoa acha engraçado. Então, não tendo conotação de paganismo, não nos marcando como adorador de outro Deus ou não nos identificando com uma prática pagã, eu não vejo dificuldade com a tatuagem. Agora, há outras considerações a serem feitas. Em alguns ambientes, há pessoas que se incomodam e discordam completamente da tatuagem. Então, o jovem cristão, ou qualquer pessoa que é cristã, que está pensando em fazer uma tatuagem, deveria levar em consideração isso aí. Não é que a tatuagem não representa absolutamente nada, mas para algumas pessoas é ofensivo. Então, por amor a estas pessoas, talvez ele deveria se abster, para não causar escândalo. E também perguntaria a motivação, não é? Por que a pessoa quer fazer tatuagem? Que motivo? A que razão ele quer marcar o seu corpo com aquele símbolo? Porque às vezes as motivações são erradas, elas não são verdadeiras e elas acabam tornando uma coisa que é lícita numa coisa que acaba sendo uma afronta a Deus ou ao seu Espírito Santo. Então, em tese, o cristão pode se tatuar, respeitada a liberdade do próximo, respeitado o conteúdo da tatuagem, que não tenha qualquer conotação ou relacionamento com prática pagã, e considerando também a motivação. Baseado nas duas opiniões, você acredita ou não que um cristão pode fazer tatuagem? Deixe a sua opinião nos comentários. Uma vez mais, que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.